Bom dia, que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida. Vamos falar hoje sobre saúde mental, uma mente sadia. Espero que vocês estejam todos bem, né? Que o Senhor tenha guardado e protegido cada um de vocês na sua caminhada, porque realmente a nossa caminhada diária no deserto não é fácil. Passamos por diversas situações, conflitos, dúvidas, perguntas, né? Muitas vezes perguntas sem respostas. Temos que caminhar sem saber aonde vamos chegar. Porém, o Senhor, Ele sempre está presente na nossa vida. Por mais que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, por mais que nós não conseguimos compreender o cuidado de Deus conosco, Ele não perdeu o controle de nenhuma situação, nem da minha e nem da sua vida. Muitas vezes passamos por adversidades, por dificuldades, por conflitos, porque nós tomamos algumas direções que às vezes não é a vontade de Deus, mas Ele, como um Pai amoroso, Ele não nos exclui, Ele não nos abandona. Ele sempre vai cuidar de nós, mesmo respeitando o nosso livre-arbítrio de tomar decisões. Porém, a palavra do Senhor diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. O nosso dia a dia, muitas vezes, é turbuloso, turbulento, né? Mas o Senhor, Ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo e vós também vencerão, se confiar em Jesus, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Mas, voltando ao nosso tema, eu quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo para chegar a mais pessoas que precisem, né? Quero pedir que você que chegou aí nesse canal agora, caiu de paraquedas, ou por indicação do YouTube, ou por indicação de algum amigo seu, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. Dê o seu like se você gostou do vídeo. Não esqueça antes já de deixar o seu like, porque isso nos ajuda com que o YouTube entenda que isso é um conteúdo relevante, que as pessoas gostam e ele envia para mais pessoas, né? Acaba chegando uma notificação quando uma pessoa faz uma pesquisa lá no Google sobre saúde mental, sobre problemas mentais, e o Google envia esses vídeos para as pessoas que necessitam. Então, eu acho assim bem interessante que vocês deem o seu like, que vocês compartilhem o vídeo. Vamos falar então sobre o nosso tema de hoje, saúde mental, uma mente sadia. O que é você ter uma mente sadia? Quando Jesus fez referência à vida abundante, ele descreveu uma vida equilibrada, onde todos os aspectos estão sob a autoridade de Deus. Uma vida que garanta ao indivíduo crescer à imagem de Cristo. Se você não está sendo a imagem de Cristo, alguma coisa está errada com você. Aí você vai perguntar assim, mas irmã Mirosete, o que é crescer à imagem de Cristo? Cristo, ele não julgou ninguém. Cristo, ele deu a sua própria vida por amor daqueles que traíram ele. Por amor daqueles que ele nem conhecia, que somos eu e você. Né? Há 2000 anos atrás, o Senhor pagou o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida equilibrada. Provérbios 31 e 12 ao 16 vai nos dar elementos necessários. A saúde mental positiva inclui uma relativa independência, né? O que é uma relativa independência? É você não depender de pessoas, não depender do seu líder, apesar de você precisar obedecê-lo, você precisar considerar as orientações dele, mas você tem que ter uma intimidade com Deus, ter uma independência cristã. Você precisa caminhar como Cristo caminhou. O que Jesus fazia? Será que Jesus ia para os altos púlpitos, para os altos palcos,
para pregar a palavra, não. Ele ia aonde tinha alguém necessitando com um coração quebrantado. Porque Zaqueu, por exemplo, quando Jesus foi falar com Zaqueu, desce Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa, ele tinha um coração quebrantado. E o Senhor viu ele. Lá ele era de estatura pequena, né? Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Muitas vezes você está em cima do seu problema, você subiu no seu problema e você quer ver Jesus. Mas Jesus está dizendo, desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa. Tua casa, tua mente, teu coração, teu corpo. O Senhor quer te libertar de todas essas dúvidas, de todas essas tristezas, de todos esses caminhos errados, de todas as suposições, né? O Senhor quer que você tenha uma saúde mental, que você tenha uma vida equilibrada, que você consiga equilibrar o espiritual, o físico, o moral, o sentimental, né? E também a mente, né? Os teus neurônios têm que estar saudáveis, porque senão você emite pensamentos que não agrada a Deus para o teu cérebro. Como ele é neutro, ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele vai executar aquilo, né? Então é muito interessante que nós venhamos a observar para que nós possamos ter uma mente saudável, a mente de Cristo, saúde mental, uma mente sadia. Ter confiabilidade no Senhor, né? Versículo 11 do capítulo 31 de Provérbios vai dizer que nós precisamos confiar no Senhor. Crer que Ele existe, nós cremos que foi Ele que fez o céu e a terra. Ele separou uma porção seca das águas. Ele falou, haja dia e haja noite. Ele fez o dia com 24 horas, para que nós possamos descansar, ter um lazer. 8 horas, dormir, para que o nosso corpo físico venha receber a cura, né? Porque quando nós dormimos, o sono restaura as nossas células. E uma vida equilibrada espiritualmente. Você não pode ser aquela pessoa fanática que pega um versículo isolado da Bíblia e acha que aquilo vai te conduzir à salvação, aquilo vai te conduzir à felicidade. Não, a Bíblia, ela é um manual de instrução. Quando você compra um aparelho eletrônico e você vai lá tentar ligar ele sem você ver o manual, o que acontece? Você acaba estragando, ou você acaba não entendendo as funções daquele aparelho. Assim é a nossa Bíblia, assim é a palavra do Senhor. Ela é um manual de sobrevivência nessa selva que nós vivemos, que se chama mundo, que se chama o dia a dia, né? Então, precisamos ter confiabilidade no Senhor, que Ele dirige a nossa vida, que mesmo se nós estivermos passando por uma adversidade, por uma luta, por uma privação, que o Senhor está no controle. Precisamos confiar que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Precisamos também ter a capacidade de assumir responsabilidades, de demonstrar amizade e amor, senso de humor, capacidade de dar e de receber, Eclesiastes 3:5, e acima de tudo, uma devoção altruísta, 1 João 4:10-11. Jesus não providenciou apenas a salvação, mas também enfatizou a importância da qualidade de vida e estabeleceu um novo conjunto de padrões para uma vida abundante. Porque uma vida saudável é interligada com uma mente saudável. Os cristãos são alertados por Paulo a vigiar o que a mente absorve para que não se tornem cegos, porque muitas vezes a gente absorve uma informação que não é correta, uma interpretação de uma palavra da Bíblia, vamos falar assim. Porque cada um que lê a Bíblia vai encontrar nela uma verdade. Até os espíritas encontram, eles pegam palavras distorcidas da Bíblia e fazem com que aquilo pareça uma verdade. Porém, nós precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo, porque é o Espírito da verdade que vai nos dizer como que nós devemos usar aquela informação que está na Bíblia, aquela palavra, para conduzir a nossa vida com uma mente saudável, a mente de Cristo.
porque uma vida saudável é interligada com uma mente saudável. Os cristãos são alertados por Paulo a vigiar o que a mente absorve para que não se tornem cegos à verdade, para que você não fique cego com a verdade que realmente aquela palavra fala e que você venha ouvir uma explicação ou que você venha entender de uma forma que não tem contexto aquela palavra. Você pega uma palavra isolada da Bíblia e fala assim, não, eu tenho que fazer isso porque isso é o certo. Não, a Bíblia tem um contexto de época, a cultura da época, né? E ela é viva e eficaz, ela tem que se encaixar dentro da nossa vida de hoje. Se a nossa vida não se encaixar dentro da palavra, a palavra não se encaixar dentro de nós não estamos na direção de Deus. Porém, mesmo nós estando fora da direção de Deus, Ele nos cuida, Ele protege, Ele livra do mal. Não livra das consequências das nossas atitudes, mas Ele nos livra da morte, Ele nos livra do mal, né? Quantos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor nos dá. Amém? Então, em 2 Coríntios 3, 14, 4 e 3 a 4, vai falar sobre a mente, para nós não ficarmos vulnerável a uma verdade que não é verdade, a uma mentira que parece uma verdade. As Escrituras declaram com firmeza que aquilo que está na mente é externado em ações. Aquilo que você pensa acontece na sua vida. Por isso Paulo dizia, todo bem que eu quero fazer eu não faço, e todo mal que eu não quero isso eu faço. Porque é a nossa mente que executa aquilo que nós pensamos. Ao curar o endemoniado gadareno, Jesus devolveu-lhe o perfeito juízo. Veja bem que aquele homem era uma mente, o demônio agia na mente dele. Ele não tinha saúde mental, mas quando Jesus libertou ele, Jesus devolveu o juízo perfeito a ele. Ele passou a ter uma mente como a mente de Cristo, uma mente saudável. É através das ações que nós conhecemos se a nossa mente é saudável ou não. Quando você tem uma certa tranquilidade, porque a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição, né? Mas a mesma luta que vem para o ímpio, vem para nós cristãos. Porque o sol nasce todos os dias para todos, a lua aparece todo dia para todos. O problema é como você se conduz nesse dia que vai fazer a diferença. Como você absorve a luz da palavra, a luz da verdade, né? Por exemplo, o sol pode estar brilhando lá fora, mas se nós se trancarmos num quarto escuro, nós só vamos ver escuridão. Nós não vamos ver o brilho do sol. Assim é a palavra. Se nós pegarmos um versículo isolado da Bíblia e nos fechar naquilo ali, nós não vamos conseguir ver o que o Senhor quer falar conosco. O projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Ao curar o endemoniado gadareno, Jesus devolveu-lhe o juízo perfeito. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 35. O homem restaurado certamente retornou à vida proveitosa em sua casa e comunidade, e não se esqueceu de testemunhar da bondade de Deus para com ele. Lucas 8 e 39. Veja bem que sempre o Senhor chama atenção para que nós testemunhemos dos livramentos que Ele nos dá. Às vezes pode ser uma coisa bem simples para você, não tem importância, mas para uma pessoa que vai ouvir o teu testemunho, ela pode ser curada por aquele testemunho que você contou. Portanto, Paulo incentivou Timóteo ao dizer, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1 e 7. Como é que o nosso espírito tem que ser forte? Porque nós temos que, quando Moisés chegou na frente do Mar Vermelho, o que Moisés disse? Moisés foi orar. Falou, Senhor, e agora o que eu faço? Né? Faraó vem atrás. Os problemas vêm atrás de nós. E nós temos que atravessar pelo Mar Vermelho para chegarmos na Terra Prometida. Chegarmos na Canaã da nossa vida.
Aí Moisés foi falar com o Senhor. Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor falou para ele, Moisés, usa o que você tem na tua mão e toca nas águas, usa a tua fé, usa teu cajado. O que é que você tem na tua mão hoje para acontecer um milagre na tua vida? Isso é intrepidez e ousadia que Paulo incentiva Timóteo a ter. Nós temos que ter essa audácia de ver o problema impossível na frente, mas tomar uma atitude e dizer, Deus é comigo. A minha fé vai me fazer com que essas águas se abram, e se essas águas não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Esse tem que ser o posicionamento de um cristão, porque luta nós vamos ter. Vocês aí que estão lutando por restauração de casamento, se Deus restaurar o teu casamento, seu cônjuge voltar para casa, aí que vai começar a sua caminhada, porque volta cheio de demônios, cheio de problemas, cheio de dúvidas. Você também já é uma outra pessoa, porque antes você não buscava Deus, agora você busca. Aí você vai querer fazer com que essa verdade, que para você é verdade, você empurre a goela abaixo do teu cônjuge, e não é assim, porque cada um de nós somos seres individuais. Temos que caminhar de acordo, temos que caminhar de acordo. Temos que ser uma só carne, temos que ser uma só carne. Porém, se você pensa de uma maneira e a outra pessoa pensa de outra maneira, isso é um jugo desigual, independente de você estar dentro da igreja, independente de você professar a mesma fé. Porque a palavra do Senhor diz assim, que reino dividido não subsiste. Se vocês não tiverem na mesma direção, não haverá milagre. O milagre talvez aconteça somente na sua vida, uma libertação somente para você. Para que você possa retomar a sanidade mental sua e recomeçar a sua vida. Recomeçar a sua caminhada com Deus da maneira que Deus gostaria que tivesse sido lá atrás. E às vezes a gente toma caminhos, porque quando somos jovens, a gente não tem esse discernimento, né? De saber o que Deus quer falar para nós, o que Deus quer nos mostrar, né? Então podemos estar certos que o Senhor quer que gozemos de uma saúde mental excelente. Eu sempre costumo falar assim, as coisas quando é de Deus, ela chega em paz, mesmo que esteja em meio ao caos, meio que esteja com muita coisa para ser mudado, para ser transformado, mas há uma comunhão, há paz, mesmo em meio à guerra. Quando há a presença do Senhor, quando há a presença do Espírito Santo, quando estamos no caminho, passamos por luta, passamos por afrontas, mas o Senhor traz paz para o nosso coração, que nós estamos certos. Nós estamos caminhando na direção da terra prometida. E aí, nesse caminho vai ter o quê? Vai ter a perseguição de Faraó, vai ter o sol escaldante do deserto, vai ter areia, vai ter a tempestade de areia. Tem horas que a areia vai estar calma, que você só vai sentir ela nos seus pés. Tem hora que vai vir uma tempestade de areia que vai tampar até os seus olhos, você vai ter que fechar os olhos para não ficar cego. Então, a palavra do Senhor, ela tem a direção para a nossa vida, o manual de instrução para o nosso dia a dia. Porém, quando nós queremos dirigir a nossa vida sem ler esse manual, sem ouvir a direção do Espírito Santo, é que nós tomamos o rumo errado. E aí, a volta, ela é dolorida, ela é doída. É mais difícil você voltar para tomar o caminho certo do que se você já tivesse acertado da primeira vez o caminho, né? Então, vemos aí que podemos entender e estar certos que o Senhor quer que gozemos de uma saúde mental excelente. Quer que nós tenhamos paz, mesmo em meio às dificuldades, porque o nosso descanso não será nessa terra, o nosso descanso será na eternidade. Amém? Essa é a palavra do dia de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra possa entrar na sua vida, na sua mente e fazer aquilo para que o Senhor destinou. Para que venha uma cura mental, uma saúde mental em você. Porque nós não podemos viver em guerra com Deus. Não podemos viver em guerra com o Senhor, porque Ele é o piloto da nossa vida. Ele é o piloto dessa viagem que nós estamos fazendo. E um dia nós vamos ter que voltar para casa e prestar conta de todos os nossos atos nessa terra.
Então, se nós não tivermos a direção desse piloto, nós vamos andar como um carro desgovernado, como um avião desgovernado, como um barco desgovernado, né? Porque Ele é o capitão da nossa vida, é Jesus. É o Espírito Santo da verdade que nos dá a direção, que traz a paz. Amém? Vamos orar? Coloca aí seu copo com água, coloca as roupas dos seus entes queridos, né? Coloca aí o que o Senhor tocar no seu coração. Se você está buscando por algum processo na justiça, por alguma coisa, que você está certo, porque Deus, Ele não faz injustiça, Ele não é conivente com injustiça. Se você levou seus patrão para a justiça sem você ter direito, você está errado. Aí acaba vindo uma retrospectiva na tua vida de frustrações, de dificuldades, porque um dia você usou a tua mente para fazer uma falcatrua, para tomar vantagem, para tirar vantagem de uma situação. Então, tudo isso o Senhor quer que nós tenhamos uma consciência cristã. Se você está num emprego, não está bom para você, pede para o Senhor abrir outra porta, mas não briga com o seu patrão porque ele abriu a porta para você. Ele abençoa a sua vida, abençoa a vida dele também. E pede para o Senhor abrir uma porta melhor para você, que o Senhor vai te honrar. Né? A Bíblia condena que nós, como cristãos, busquemos a justiça do homem. Nós temos que buscar a justiça de Deus, porque se nós buscarmos a justiça de Deus, a justiça do homem, ela vem para os infratores, né? Então, se nós estamos na direção de Deus, nós estamos fazendo tudo certo, nós vamos sofrer perseguição, mas a justiça vai permanecer, vai prevalecer na nossa vida. Porém, se nós dermos brecha, nós fizermos qualquer coisa que não agrada ao Senhor, que não está dentro do manual da palavra de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Pode até ganhar uma causa na justiça, mas você vai sofrer as consequências daquela atitude que você tomou. Então, assim, a justiça de Deus, ela é inabalável. Deus, Ele é justo. A palavra diz assim que nós podemos ser infiéis, mas Ele vai permanecer fiel. Fiel à justiça dEle, fiel ao projeto dEle nas nossas vidas. Né? O projeto de Deus, o que era? Era o paraíso. Mas o que acontece? As pessoas desobedeceram. E aí, estamos pagando até hoje. Né? Temos que resgatar aquele paraíso que Deus queria no início. Temos que resgatar o reino de Deus na face da terra. O que isso significa? Significa eu viver com luta, com dificuldade, com afrontas, mas estar em paz. Sentir a paz do Senhor na nossa vida. Sentir que Deus está no controle. Sentir que Deus só permite que a gente passe por uma dificuldade, porque aquilo vai nos agregar um bem futuro, né? Hoje eu passo por uma luta, você passa por uma luta, mas essa experiência que eu estou adquirindo com Deus hoje, que você está adquirindo com Deus hoje, amanhã vai te dar combustível para você ajudar outras pessoas. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso e Pai eterno, neste momento, meu Deus, eu me coloco na Tua presença mais uma vez, Senhor. Para pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, pelas minhas murmurações, porque somos falhos, somos carne, e a Tua palavra nos diz que esse mundo jaz no maligno. Então nós precisamos, Senhor, do Teu esconderijo, cobre-nos com as Tuas asas, com o Teu poder e com a Tua glória, para que nós possamos viver no meio dessa turbulência, mas viver em paz, saber que o Senhor é o nosso capitão, o Senhor é o nosso general de guerra, e que nós temos que nos apresentar ao Senhor todas as manhãs e dizer, Senhor, qual é a estratégia do dia de hoje? Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus dá uma estratégia cada dia para nós vencermos. Então, Senhor, abre a nossa visão espiritual, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender e compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro por cada pedido de oração que chegou até mim, cada pedido de oração, cada foto, cada certidão de casamento que foi colocado neste óleo que representa o Teu Espírito Santo.
para que essas pessoas sejam inundadas pelo poder da oração, pelo poder desse óleo, né? Que foi consagrado, para que seja um ponto de contato entre a nossa fé e o nosso milagre. Meu Deus e meu Pai, eu oro por cada pessoa que já chegou nesse canal, que já se inscreveu, por cada pessoa que vai se inscrever, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, na medida daquilo que é a tua vontade, Pai, e não a nossa vontade. Mas que o Senhor possa abrir a mente de cada um para entender e compreender o que é uma intimidade contigo, o que é viver sobre a direção do teu Espírito Santo. Pai querido e Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, pelas famílias, Senhor, que estão representadas nestes grupos, neste canal, Senhor. Todas as famílias da terra, a minha família inclusive, meu filho, minha nora, meu neto, meus irmãos, meus cunhadas, sobrinhos, aonde tiver uma gota de sangue meu, Senhor, eu reivindico cativo diante da tua cruz. Porque o Senhor disse, Senhor, na tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O Senhor não diz que eles têm que crer, mas o Senhor diz que se eu crer, o Senhor alcança